Capítulo 182. Três flechas chocantes. A força de impacto que veio da colisão passou pelo machado e subiu diretamente para o grande cara calvo como as ondas no oceano. As mãos do cara estavam rasgadas, e o sangue brotava das feridas. A armadura em seus braços estourou, e as veias incharam. Seus braços tremiam quando os cabos dos machados caíram no chão. Uma força tão devastadora. O cara calvo estava aterrorizado enquanto suava baldes. Ele pensou, sua energia do elemento metal de rank 5 estrelas que causava 1 tonelada de dano, mais a sua enorme força e o par de machados de aço negro podia transmitir mais de 10.000 libras de força. Durante muito tempo, ele usou sua energia guerreira e sua força e matou muitos guerreiros poderosos. Foi assim que ele conseguiu a posição de um dos 6 melhores lutadores no grupo mercenário Blood Edge. Seu apelido, Dragão Louco de um Olho, era muito famoso entre todos os mercenários na capital. No entanto, ele foi eliminado facilmente como uma mosca pelo rei de Chambord, que estava usando 2 espadas estranhas. Isso destruiu seu orgulho. A raiva e o medo queimavam dentro dele ao mesmo tempo. No entanto, este dragão louco de um olho, que parecia resistente, era muito inteligente. Ele não investiu contra Fei, que estava literalmente matando o grupo mercenário Blood Edge usando suas espadas, como se ele fosse um tigre em meio a um monte de ovelhas. Malícia apareceu em seus olhos quando ele recuou e se escondeu em meio à multidão, recuando para longe. Fei claramente capturou esta cena. No entanto, ele não o perseguiu. Em vez disso, ele continuou matando os mercenários do grupo Blood Edge. Cada um deles já teve as mãos manchadas pelo sangue das pessoas de Chambord. Todos eram inimigos de Chambord. O conjunto de itens de rank 7 Bucatos Children foi usado suavemente nas mãos de Fei, e Fei estava invencível. Ninguém foi capaz de atrasá-lo, nem mesmo um segundo. Com suas espadas, ele atacou esses mercenários que viviam por dinheiro, e os mercenários do grupo Blood Edge gemiam e gritavam quando caíam no chão com as mãos nas feridas. Eles não podiam chegar a um raio de 2 metros de Fei. Esta noite vai a uma noite sangrenta. Para realizar uma cerimônia memorial para os guerreiros de Chambord, que morreram nas minas de escavação da Montanha do Sol Ardente, nenhum dos membros do grupo mercenário Blood Edge pode sair daqui vivo. Enquanto Fei gritou, mais de 40 mercenários viraram para fantasmas sob sua lâmina. De repente, ding, 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 ding. Fei balançou sua espada, e mais de 1 dúzia de faíscas apareceram na frente dele. Elas eram muito perceptíveis ao olho na noite escura. O que aconteceu foi que mais de 1 dúzia de flechas pretas se aproximaram de Fei sob a cobertura da noite escura. Elas chegaram dentro de um raio de 2 metros de Fei como fantasmas. Esse nível de assassinato era silencioso, sem brilho, incolor e insensível. Era como o tentáculo do ceifeiro cruel, tornando o alvo indefeso. No entanto, Fei, que tinha a percepção de perigo de um bárbaro, ele sentiu as flechas e golpeou mais 1 dúzia de vezes sem esforço e derrubou todas essas flechas. Faíscas chamativas foram causadas pela colisão das flechas e o gume da espada. Ei, rei de Chambord, você é adequando ao seu grande nome. Mas quantas das minhas flechas você pode esquivar sob esse caos e escuridão? Uma voz de uma rapariga rindo e gracejando soou. Era puro como um sino eólico. Às vezes, estava vindo da direita e às vezes da esquerda, da frente, da parte de trás, de cima e de baixo. Sua voz era uniformemente distribuída pela margem do lago, não era rastreável. Fei percebeu que a menina bonita que estava perto do homem calvo há um momento atrás desapareceu repentinamente. Fei não conseguiu detectar sua figura em qualquer lugar. Quando a menina riu, flechas silenciosas foram atiradas em Fei uma após a outra. Como gafanhotos famintos, elas chegaram em Fei de todas as direções a uma velocidade e quantidade tão impressionantes que era extremamente mortal. Esse nível de técnica de assassinato era muito mais assustador do que encontros diretos e batalhas, e era a maneira mais eficiente de consumir a energia e o espírito do oponente.
Fei de repente se lembrou do velho Zolask dizendo-lhe que esta menina tinha a linhagem mista de um elfo negro. Era por isso que ela parecia uma menina de 16 anos, apesar do fato de que ela já tinha 30 anos. Como ela tinha essa linhagem, era razoável que ela tivesse dominado a técnica furtiva, a técnica de fugir furtivamente e a técnica de assassinato de flechas fantasma que pertencia aos elfos negros. Ei, criança, sua técnica de espada é excelente. Mas, tente bloquear minhas flechas um pouco mais. Quando a voz irrastreável da menina soou novamente, mais flechas pretas assassinas voaram em direção a Fei a uma velocidade ainda mais rápida. Ding, ding, ding. Fei mudou seu ângulo e postura de ataque e facilmente bloqueou essas flechas. Ei, garoto, eu estou me tornando mais afeiçoada a você. Que tal você se juntar ao grupo mercenário Blood Edge? E deixe-me essa grande irmã te amar muito. Seria muito mais agradável e divertido do que batalhar e lutar. As risadas elegantes vieram com flechas como gotas de chuva. Cada passo que Fei dava o conduzia a mais perigo. Qualquer espectador gritaria em choque. Ding, ding, ding. Fei zombou enquanto ele avançava, apesar do fato de que ele já estava rodeado por todos os mercenários. Suas espadas brilhavam e reluziam e facilmente bloqueava e derrubavam todas as flechas que eram como pingos de chuva numa tempestade. Sob esta circunstância, ele ainda era capaz de manter o ritmo de tirar pelo menos uma vida toda vez que ele atacava. Sua presença era chocante como um relâmpago, pois ele não deixou a vida para trás. Ei, irmãozinho, se você continua, a grande irmã ficará louca rapidamente. Solte sua arma e deite-se para descansar. Você está exausto, você precisa descansar. A voz da garota que veio de todas as direções continha uma indescritível elegância. Isso fazia com que as pessoas se sentissem cansadas subconscientemente e quisessem soltar suas armas e descansar no chão. No entanto, Fei zombou disso. Era uma boa técnica de confusão mental perversa que acompanhava as flechas assassinas, mas era inútil contra um valente bárbaro que dançava à beira da vida e da morte. Ding, 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 ding. As duas lâminas que Fei empunhava formaram uma tempestade de lâminas que não permitia nem que o vento passasse. Não importava qual ângulo, em que situação surgiu a flecha preta assassina, todas foram destruídas impiedosamente por Fei a um raio de 1 metro. Com uma série de faíscas aparecendo no ar, Fei parecia um deus da matança no meio da noite. Os mercenários do grupo Blood Edge rapidamente sofreram mais de 80 baixas, e os cadáveres com sangue quente que vazavam no chão, assustando esses mercenários que arriscaram suas vidas por dinheiro. Mesmo eles que geralmente mataram e queimaram pessoas, ficaram chocados, e seus espíritos rapidamente entraram em colapso. Era óbvio, a arqueira que estava oculta não podia tocar um fio de cabelo desse homem, mesmo quando ela deu tudo o que tinha. Isso já era inacreditável para os mercenários. Ei, garoto, você é tão divertido. Você não escuta nada. Você decepcionou muito a grande irmã. As falas elegantes da menina ressonaram novamente no céu. Ainda estava vindo de todo lugar e era irrastreável. Parece que essa grande irmã terá que mudar seu método. Depois que ela disse isso, algo ocorreu. De repente, algumas flechas pretas assassinas foram disparadas. Elas já não visavam Fei como alvo, elas estavam voltadas para o antigo Zolask e o jovem Modric. Que assassina maliciosa e perversa. Fei ficou surpreso por um segundo. Ele deu uma pisada no chão com o pé esquerdo. E um barulho alto soou, o salto do bárbaro foi ativado. Fei apareceu na frente das duas pessoas enquanto deixava uma série de imagens posteriores no ar. Então um ruído penetrante dele perfurando o ar soou. Ele golpeou algumas vezes e cortou todas as flechas assassinas. Ah! Então o surpreendente. Irmãozinho, então você realmente se importa muito com esses dois rapazes? A grande irmã encontrou sua fraqueza. A velha se deu uma risada orgulhosa. Ela pensou que apontar para essas duas pessoas fracas e impotentes colocaria Fei em uma situação muito opressiva. Neste momento, cerca de uma centena de mercenários do grupo Blood Edge reuniram-se ainda em estado de choque quando Fei recuou.
Fei zombou. Realmente? Uma pena, eu encontrei sua fraqueza também. Ao dizer isso, Fei mudou para o modo Amazona. Ele agarrou no ar, e um longo arco azul longo apareceu em suas mãos depois que uma chama queimou no ar. A forma do arco parecia uma águia corajosa que estava prestes a entrar no céu, e a corda do arco era um feixe de luz que era azul e provocava uma sensação de frieza. Ele puxou a corda e 3 flechas de luz apareceram no arco. Velha, fim de jogo. Mostre-se. Depois do grito, Fei olhou em volta como se ele tivesse relâmpagos em seus olhos, e as flechas se moveram lentamente e apontaram para onde Fei estava olhando. De repente, os olhos de Fei brilharam e um sorriso apareceu em seu rosto. Ele liberou instantaneamente a corda do arco que seus dedos estavam segurando. Vosh! 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 A corda do arco soltou um ruído vibratório que ressonou no céu, e as flechas afiadas percorreu o ar e sibilaram altos ruídos penetrantes. Se você acha que as flechas pretas assassinas da velha eram silenciosas e imperceptíveis, então as 3 flechas de Fei eram majestosas e poderosas. Como meteoros que atravessavam o céu escuro, as flechas eram tão rápidas quanto um raio e se precipitaram para uma parte do céu como se estivessem desenhando um triângulo no ar. Ei, irmãozinho, você não há. Quando o grito soou, parecia que as 3 flechas atingiram alguma coisa. Depois de uma pequena pausa, as flechas foram pregadas em um pilar de pedra que estava a mais de 10 metros de altura. À medida que o ruído alto soava, 2 filamentos de sangue escorriam lentamente do nada e deslizaram para fora do corpo das flechas. Algo parecia lutar no ar, mas as 3 flechas o pregaram no pilar e não permitiram que ele se movesse, como se fossem um castigo do Deus. Quando todos ficaram surpresos, uma bela figura surgiu lentamente do local onde as 3 flechas estavam. Ambos os braços e os cabelos foram presos no pilar com força, e 1 tonelada de gelo já estava condensando em torno das flechas. A menina foi completamente presa no pilar. Era um dos guerreiros mais poderosos do grupo mercenário Bloodjade, a mulher que tinha a linhagem de Elf Negro. Ela não era mais elegante, seu rosto parecia pálido e deprimido. Ela abriu a boca e gritou de choque. Como isso é possível? Como você me localizou? Ela parecia como se estivesse vendo um fantasma. No entanto, Fei não prestou atenção nela.